Sou o errado por forçar uma mulher a devolver o saco de latas que ela roubou da caçamba da minha caminhonete? Ontem eu estava fora fazendo algumas coisas e eu tinha uma sacola transparente bem grande de latas que eu ia levar para o depósito de garrafas na caçamba do caminhão. Parei para almoçar primeiro em um lugar com sub e whey no nome. E quando voltei a sacola de latas tinha sumido, então eu dirigi em direção ao depósito de garrafas, e com certeza eu vi uma mulher indo naquela direção e carregando minha sacola de latas na calçada. Eu parei e ela reconheceu claramente minha caminhonete. Eu a acusei de roubar as latas do meu caminhão. Ela negou, até que eu disse que ia chamar a polícia. Mas o restaurante em que eu estava provavelmente pegou o roubo dela com o circuito interno de TV, então ela poderia admitir que roubou de mim e devolver as latas, ou eu chamaria a polícia. Ela ficou brava e me disse que o dinheiro estava curto agora, e era apenas um saco de latas. Eu disse a ela que ela não poderia roubar de mim e bancar a vítima, então era ou devolver o saco ou eu chamaria a polícia. Ela tentou dizer que a polícia não daria mínima para um saco de latas, então eu disse a ela que deveríamos descobrir. Eu estava prestes a começar a discar quando ela deixou cair a bolsa, então me disse para ir me ferrar. Ela foi embora reclamando e dizendo que não tenho simpatia. Contei isso aos meus amigos mais tarde e uma das namoradas deles explodiu comigo. Ela começou a reclamar sobre como eu não sabia em que tipo de situação aquela mulher poderia estar. Ela poderia estar sem teto ou sem comida para alimentar seus filhos. Então eu deveria ter deixado ela ficar com as malditas latas. Tivemos uma grande discussão e ela foi embora furiosa. Eu tinha certeza de que estava certo antes, mas não mais. Então, fui o errado por obrigar aquela mulher a devolver o saco de latas que ela roubou de mim?